Olá! Hoje iremos falar sobre um assunto muito importante, a doação de órgãos. Este assunto envolve ciência, saúde, solidariedade e espiritualidade. Neste vídeo, vamos ouvir diferentes pontos de vista de líderes religiosos para entender melhor como cada um enxerga a doação de órgãos e a transformação que ela pode trazer para todas as vidas. Vamos começar agora ouvindo alguns representantes de religiões falando sobre doação de órgãos. Graças a Paz, sou o pastor Marcos da Igreja Embaixadores de Cristo aqui em Cachoeira e estou aqui para responder alguns questionamentos, foram enviados pela Ana e quero estar então trazendo a visão da igreja acerca desse fato que é a doação de órgãos. A primeira pergunta é como a igreja evangélica enxerga a doação de órgãos, tá? Em primeiro lugar, a igreja não tem nenhuma proibição quanto à doação de órgãos, tá? A gente entende que as pessoas têm essa liberdade dentro das suas relações, dentro das suas famílias, para tratarem sobre esse assunto, mas a igreja em si, ela não tem nenhuma proibição quanto à questão da doação de órgãos. A segunda questão é a doação de órgãos é compatível com os ensinamentos da Bíblia? Bom, a Bíblia, ela é um livro que foi escrito há mais de 2000 anos, né? E a ciência não estava tão avançada assim nessa época. Certamente ela não descreve nenhum artigo ou um versículo sobre essa questão. Até porque eu acredito, como ela fala que é um livro que fala do coração e da alma, e mesmo que nessa época a ciência tivesse avançado, não teria sido abordado talvez esse tema. Mas a doação de órgão, ela não tem nenhuma citação através da Bíblia. A terceira pergunta é: a igreja acredita que a decisão de doar pode ser vista como um ato de generosidade e obediência ao mandamento de amar ao próximo? Esse fato está diretamente relacionado, e eu acho que é o maior ponto de apoio para esse apoio às doações de órgão, seria o que a gente vai encontrar lá em Mateus 22, 37 a 39, onde Jesus ele está falando ali com o povo, né, com seus discípulos, e ele dá a eles um mandamento. E esse mandamento, ele diz que o primeiro deles seria amar a Deus acima de todas as coisas, e o segundo, o seu próximo, como a si mesmo. Bom, partindo desse ponto de pensamento, a gente entende que se eu preciso amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo, como eu amo o meu corpo, como eu amo a minha mente, as minhas coisas, o meu próximo, eu diria que esse versículo ele deixa bem claro o nosso comportamento diante dessa situação, que a própria Bíblia está nos auxiliando nessa tomada de decisão, dizendo que se o meu amor ele é tão grande a ponto de Deus viver no meu coração e eu amar as pessoas e amar os meus amigos e as pessoas que fazem parte da minha relação, ou até mesmo pessoas que eu não conheço, mas que estão numa situação, né, de vulnerabilidade, muitas vezes necessitando de um órgão, esse versículo ele vai embasar, ele vai me dar tranquilidade para que, se o meu amor, ele verdadeiramente é um amor cristão, ele vai ser a ponto de que eu ame o meu próximo, a ponto de aceitar uma doação ou até mesmo apoiar a doação dos meus familiares. A quarta questão é como a fé pode ajudar um paciente, ajudar pacientes e familiares durante o processo de transplante. Bom, eu sempre digo que a fé, ela é um cesto vazio. A razão, ela vai por diversas vezes permear a nossa caminhada, porque somos pessoas inteligentes. Então, diversas ações da nossa vida estão baseadas em cima da razão, em cima dos pressupostos, em cima dos subsídios que a gente tem para a tomada de decisão. Mas a fé, ela vai vir sempre no momento em que nós precisamos crer em algo que ainda não existe. Então, a fé, ela é nesse momento onde a gente encontra uma situação de dificuldade, um desafio na nossa vida, eu sempre dou a dica que a fé precisa entrar em ação. Porque a fé é quando eu olho para a situação e não consigo enxergar, muitas vezes, uma resposta a curto prazo, não consigo enxergar, muitas vezes, aquilo que os meus olhos gostariam, e eu preciso apenas crer, um salto no escuro. Então, eu digo que a fé, ela é extremamente importante para essas horas, e a fé sempre é o que vai estar ao nosso lado nesses momentos difíceis, muitas vezes momentos de enfermidade, momentos de doença, e alguns momentos, muitas vezes, de tomar decisões importantes, como uma doação de órgãos ou recebimento de um órgão, né? Eu sempre digo que a fé vai ser algo extremamente importante para a vida
de uma pessoa nesses momentos. E por fim, aqui da pergunta diz que qual mensagem que você deixaria para os fiéis que ainda têm dúvidas sobre ser doador? Eu diria que o sentimento do generoso é a empatia. Tá? Então, empatia é um exercício que nós precisamos praticar sempre, a partir do momento em que nós temos Cristo em nossa vida. Eu acho que o se colocar no lugar da outra pessoa é o sentimento que deve ser muito explorado por nós humanos. Porque muitas vezes a gente fala de coisas de um ponto de vista onde nós estamos, talvez ao nosso redor, nos permitam tomar algumas decisões que não são as mais acertadas. Mas quando eu me torno empático, eu começo a analisar a situação que aquela pessoa está vivendo, a história daquela pessoa, e eu consigo ter uma visão melhor daquilo que está acontecendo. Então eu diria, se nós temos Cristo no nosso coração, se nós temos uma fé, se nós acreditamos que amar ao próximo baseia a nossa decisão de ser um doador e apoiar essa ideia, eu diria que ser empático nessa hora é algo muito importante para que a gente possa ajudar as pessoas a tomar suas decisões e principalmente para que a gente possa estar também abençoando a vida de outras pessoas. Tá? Esse é o meu ponto de vista, é a nossa forma de pensar e eu tenho certeza que Deus tem abençoado a cada um de nós com as nossas decisões e muito obrigado pela oportunidade, um grande abraço a todos. Olá, tudo bem? Meu nome é Fernando, sou adventista do 7º dia e vou responder aqui 4 questões sobre doações de órgãos. Vale lembrar que a Bíblia não deixa algo explícito sobre isso, mas ela deixa alguns conselhos sobre. E a primeira pergunta é a seguinte: a doação de órgão é compatível com os ensinamentos da Bíblia? Bom, se você abrir a sua Bíblia, lá no livro de João, capítulo 15, versículo 13, vai estar escrito assim: ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Então, embora as causas naturais e as tragédias elas acontecem, é importante doar órgãos, por conta que há várias pessoas na fila. E se você ama o seu amigo, se você ama o seu próximo, é importante isso. E a segunda pergunta é a seguinte: algumas pessoas têm medo de doar por acreditarem que isso atrapalha a ressurreição. Como a sua fé responde a isso? Se você abrir sua Bíblia, lá no livro de Filipenses, capítulo 3, e versículo 21, vai dizer assim: pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-o semelhante a seu corpo glorioso. Ou seja, quando Jesus Cristo voltar, ele vai transformar o seu corpo glorioso. Ou seja, se você acabou falecendo, acreditando que Jesus é o único meio de salvação, se você acabou morrendo sem um membro do seu corpo, por exemplo, sem um braço, quando Jesus voltar, você vai ser transformado e seu braço vai ser regenerado novamente. Por isso que você vai ter um corpo glorificado. Então, se você doou o seu órgão, não se preocupe, por conta que se você morreu acreditando que Jesus é o seu único e suficiente Salvador, quando ele voltar, o seu órgão vai estar novamente perfeito e impecável. E a terceira pergunta é a seguinte: você acredita que a decisão de doar pode ser vista como um ato de generosidade e obediência ao mandamento de amar ao próximo? Sim, por conta que lá em Romanos, capítulo 5, versículo 8, vai dizer o seguinte: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Ou seja, Jesus, ele morreu por nós. Ele morreu por mim e por você que está assistindo. Então sim, doação de órgão é sobre amor ao próximo. Então eu acredito nisso. Já que a gente não merecia o sacrifício de Jesus e mesmo assim ele se sacrificou, então por que eu não posso querer doar meu órgão para o meu próximo? A última pergunta é a seguinte: qual mensagem você deixaria para fiéis que ainda têm dúvidas sobre ser doador? Lá em Gênesis vai dizer que Deus fez algo do nada. Então nós não precisamos nos preocupar com a falta do material. Por conta que Apocalipse capítulo 21, versículo 5 vai dizer o seguinte: ele fará nova todas as coisas. Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Ele é capaz de restaurar a sua vida. Basta você crer que o Filho dele, que Jesus Cristo, é o único e suficiente Salvador. E se você doar seu órgão, tenha certeza disso, que quando Jesus voltar, ele vai te ressuscitar com todas as partes do seu corpo e
você vai ressuscitar com glória. Muito obrigado, meu nome é Fernando. O pensamento indígena sobre a doação de órgãos varia entre os povos. Muitos acreditam que o corpo deve permanecer inteiro após a morte, pois isso garante equilíbrio espiritual, e por isso rejeita a doação. Outros, principalmente os que têm maior contato com a sociedade urbana, podem aceitar como um ato de solidariedade, que salva vidas. A decisão costuma ser coletiva, envolvendo a família e comunidade. Há também certa desconfiança em relação à medicina ocidental, devido ao histórico de desrespeito aos povos indígenas. O transplante de órgãos é mais do que um procedimento médico. Ele envolve amor, generosidade e esperança. Cada relato que vimos aqui mostra como a decisão de doar pode mudar vidas, tanto para quem recebe quanto para quem doa. Se você acredita nesse gesto de solidariedade, converse com a sua família sobre o seu desejo de ser doador. A sua escolha pode fazer a diferença entre a vida e a morte para alguém. Obrigada por acompanhar esse vídeo.